demais filhos e filhas da fé aqui presentes na nossa veneranda Igreja Matriz de São Geraldo e aqueles que estão rezando conosco através da Rádio Cidade e também das nossas redes sociais. Neste terceiro domingo da Páscoa, Deus vai nos conduzir, ou melhor, a palavra de Deus vai nos conduzir a um episódio muito belo da Sagrada Escritura, que é o episódio dos discípulos de Emaús. Eu diria que trata-se de uma verdadeira catequese, esse evangelho. Catequese sobre o quê? Sobre o caminho da fé. Um caminho que vai passar pela dor, também pelo encontro e, por último, pela transformação. E podemos ver nesse caminho o nosso caminhar do dia a dia, a nossa própria vivência cristã. Então, 2 discípulos estavam caminhando, tristes, decepcionados, desanimados, depois de tudo que havia acontecido com Jesus. Eles estão voltando para casa. Tinham colocado toda a sua esperança naquele que veio para trazer a salvação, né? Toda a sua esperança em Jesus, mas a cruz parece que destruiu toda e qualquer esperança que eles haviam colocado naquele homem. E quantas vezes nós, no nosso caminho, também acontece isso. Nos sentimos pesados, tristes, desanimados, às vezes até sem entender os acontecimentos da vida. Certas situações nos levam a questionar: por que isso? Por que comigo? Por que dessa forma? E muitas vezes são perguntas que nós não temos respostas, não é? Mas vejam bem, é exatamente neste caminho de fuga, de desânimo, de tristeza, que Jesus vai se aproximar. Ele vai aparecer e começa então a caminhar com eles. Ele se aproxima e vai caminhando junto com eles. E eles não o reconheceram. Acharam que era um estrangeiro que estava ali e que sequer havia tomado conhecimento de tudo aquilo que havia acontecido nos últimos dias. E olha que coisa bonita isso, não é? Deus nunca abandona o nosso caminho, por mais difícil que ele possa parecer, por mais triste que ele possa ser, né? Mesmo quando nós nos afastamos dele, ele continua caminhando conosco, lado a lado, sempre nos acompanhando. Jesus escuta, Jesus acolhe, Jesus ouve todo o desabafo que eles estavam fazendo ao lhe contar o que havia acontecido. É um ouvinte atento, escutando com carinho as nossas dores, os nossos sofrimentos, as nossas tristezas. E depois que ele ouviu tudo, então ele vai começar a falar. Ele vai colocar um outro sentido em todo aquele desabafo, em toda aquela dor demonstrada naquele diálogo com Jesus. Ele vai começar a iluminar aquela história, não de um jeito qualquer, mas ele começa a iluminar aquela história à luz das Sagradas Escrituras. E enquanto ele vai falando, aos poucos, o coração daqueles 2 discípulos, que estava tão machucado pela dor, começa a arder. Eles próprios falaram isso. Não ardia o nosso coração enquanto ele nos falava? E aqui então está o primeiro ensinamento deste trecho do Evangelho que nós acabamos de ouvir. A palavra de Deus, ela reacende o nosso coração. A palavra de Deus nos dá ânimo. A palavra de Deus muitas vezes é resposta para as nossas angústias, as nossas tristezas, as nossas dores. E quando nós nos dispomos a ouvir a palavra de Deus com fé, com atenção, algo muda dentro de nós, com toda certeza. Mas ainda falta algo. Não foi só a palavra que iluminou o coração daqueles 2 homens. Eles só reconheceram Jesus quando ele reparte o pão. Quando ele senta-se à mesa e distribui o pão para eles. Então aqui está o ponto central deste evangelho de hoje.
Jesus se revela plenamente na Eucaristia. E é por isso que nós nos reunimos todo primeiro dia da semana para ouvir a sua palavra, que deveria fazer arder o nosso coração, e para participarmos dessa partilha do pão, porque é na comunidade reunida que nós temos experiência do ressuscitado, como os 2 discípulos de Emaús tiveram, como os apóstolos que estavam reunidos a portas fechadas por medo dos judeus também tiveram. Então, nesse gesto de partir o pão, os olhos daqueles homens se abriram e eles reconheceram Jesus. É o Senhor. E o que eles fizeram? Imediatamente deixaram tudo, porque Jesus, ao ser reconhecido, desapareceu da vista deles, e eles voltaram para Jerusalém para dar a boa notícia aos outros discípulos. Então, outro ensinamento: quem tem a experiência do ressuscitado, quem encontra verdadeiramente o Cristo ressuscitado, não fica parado, torna-se missionário. É o que acontece quando nós saímos da missa, que nos é dito: ide em paz, e o Senhor vos acompanhe para que vocês tenham forças de testemunhar esse ressuscitado aonde vocês passarem, né? Então, este evangelho, para encerrar a nossa reflexão nesta manhã, ele nos mostra 3 passos da nossa vida cristã. Primeiro, caminho da dor e da dúvida. Todos nós temos isso, assim como os discípulos tiveram. Segundo, neste caminho da dor e da dúvida, nós temos a oportunidade de nos encontrarmos com a palavra de Deus. Esta palavra que vai fazer arder o nosso coração. E o terceiro passo, o reconhecimento do Senhor na Eucaristia, que vai abrir os nossos olhos e vai nos enviar para a missão. Então eu diria que hoje Jesus também continua caminhando conosco, indiscutivelmente. Ele fala ao nosso coração através da sua palavra, e ele se dá como alimento na Eucaristia. Então, quando participamos da Eucaristia, devemos pedir sempre essa graça de reconhecer Jesus presente em nossa vida, caminhando conosco, nos falando e nos alimentando com seu corpo e com seu sangue. Outra graça que nós devemos pedir sempre, de deixar o nosso coração arder quando ouve a palavra de Deus, essa palavra que vai nos iluminar e vai dar um sentido para a nossa vida. Outra graça, sairmos daqui como verdadeiras testemunhas da ressurreição e levar esse ressuscitado aos outros através do nosso jeito de ser, da nossa vida, das nossas atitudes, das nossas palavras. Que ao participarmos dessa Eucaristia e de todas as outras, as quais ainda vamos participar, possamos sair dizendo: vimos o Senhor. Que as palavras dos discípulos de Emaús a Cristo seja a nossa oração diária: fica conosco, Senhor. Queremos que o Senhor fique conosco. E se vocês perceberam bem, nesse episódio de Emaús está o esquema da Santa Missa. Eles estavam caminhando e o Senhor se põe no meio deles e começa a lhes falar. Liturgia da palavra. Chegam em casa e sentam-se à mesa, o ofertório da missa. Jesus reparte o pão e distribui a Eucaristia. Eles voltam a Jerusalém para contar a novidade. É a nossa missão cristã de todo dia, testemunharmos Jesus e Jesus ressuscitado. E que dia que isso aconteceu? No primeiro dia da semana. Hoje, domingo, primeiro dia da semana, reunidos, temos a experiência do Senhor ressuscitado. Que possamos sair daqui então fortalecidos na fé, para termos condições suficientes de, aonde estivermos, em casa, com os amigos, da família, até mesmo dentro da igreja, sermos testemunhas de Cristo e de Cristo vivo e ressuscitado no meio de nós.